O OneFootball traz para você uma super promoção de Natal. Do dia 1 ao dia 24 de dezembro, prêmios diários pelo aplicativo. Camisas oficiais da seleção, chuteiras, headphones e muito mais. Baixe grátis o OneFootball, cadastre seu e-mail e pronto. Boa sorte! Vamos fazer o seguinte? Hoje a gente mostra para vocês uma série muito especial da última década, né? Do Corinthians. Começa hoje, nesta quarta-feira, e vai até esta sexta-feira. Um material muito bacana que a nossa produção preparou para vocês, só para vocês terem uma ideia, do rebaixamento até o Mundial e até esse último título que vocês acompanharam nessa temporada. Roda aí. Sofrer, verbo que o corintiano historicamente abraçou como virtude. Grito contrariado pelos últimos 10 anos, quase todos feitos de alegrias, ídolos, conquistas. Só que antes de comemorar mais do que nunca, o torcedor se machucou mais do que nunca. Realmente eu dei minha vida naquele ano 2007. Foi um momento da história do clube, né? Não que cada um no seu valor individual tivesse a sua qualidade, mas no coletivo mesmo era um time que tecnicamente não era forte. Não tinha dono, né? Não tinha quem comandava. O protesto teve faixas, sabão e vassouras simbolizando uma limpeza no clube. Explicar a queda é lembrar da crise política que o Corinthians vivia há 10 anos. 8 jogadores e um técnico serão convocados ainda este mês para depor no inquérito que vai apurar se houve crime de evasão de divisas e de sonegação de impostos. Esta é a segunda investigação federal envolvendo o Corinthians. Investigações da Polícia Federal levantaram uma série de suspeitas sobre a MSI, empresa que financiava as contratações do clube. Acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, Alberto Dualib renunciou à presidência depois de 14 anos no poder. Em meio à turbulência, André Sanches foi eleito sucessor. Os bastidores ferviam no Corinthians, né? Mudança de diretoria, não só o Corinthians como instituição, mas principalmente o time de futebol. Ainda no primeiro turno, o time despencou depois de uma sequência de 9 jogos sem vitória. Em menos de um mês, 2 técnicos foram demitidos. Identificado com o clube principalmente por causa do primeiro título brasileiro, Nelsinho Batista parecia a solução. Quero começar o trabalho do zero aqui. Mas dentro de campo, o Corinthians não reagia. Treino após treino, a gente, vamos ganhar na quarta, não ganhar, vai ser no domingo, não vai. Tem muita gente que vê alguns gols meus e fala assim, pô, Finazzi, você quase não comemorava os gols. É que eu tava tão, assim, focado, eu sabia a sequência de jogos que a gente tinha, então eu comemorava muito, mas assim, por dentro. Faltavam 3 rodadas para o fim do campeonato. Apenas um ponto separava o time do Z4. Imagens do estádio Serra Dourada em Goiânia. Jogo dramático, Goiás e Corinthians. Àquela altura, a esperança vinha de lugares improváveis. Um amigo de longo tempo em Salvador me ligou no sábado, a gente conversando. Ele, vai ter um pênalti no jogo do Paulo Baier. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, a situação aqui já tá complicada, não veio falar de pênalti nele não, cara. Pode ficar tranquilo. Vai ter um pênalti, ele vai bater no seu lado esquerdo. A gente empatando o jogo 1-1, 30 e pouco, segundo tempo, pênalti. Marcado o pênalti em favor do Goiás. Falei, não pode ser. Será que é isso mesmo? Partiu pra bola, Paulo Baier parou, bateu, Felipe defendeu! Cara, até arrepia disso só de lembrar, né? Se a gente perde aquele jogo ali, a gente tava praticamente rebaixado. Na penúltima rodada, o Corinthians teve a chance de se livrar de vez do rebaixamento. Bastava uma vitória simples aqui dentro de casa contra o Vasco. Só que o Pacaembu, habitual ao aconchego dos corintianos, naquele dia foi desilusão. Serão 90 minutos de coração ameaçando sair pela boca. Dentro do Pacaembu, 40 mil, tudo favorável, o Vasco chegou no dia do jogo, não tinha mais chance de nada. Você via que o Vasco não estava fazendo força para jogar. E nós conseguimos uma proeza de tomar 1-0. Cruzamento, bola perigosa, olha o Vasco chegando! Gol! Allan Kardec!
Beck. Grêmio e Corinthians. E o estádio cheio, o pessoal com caixão, com o símbolo do Corinthians, então era a oportunidade do Grêmio, os torcedores já sabem falar, nós rebaixamos o Corinthians. Olha, foi uma semana muito tensa, né? Para o futebol brasileiro de um modo geral, né? Porque ninguém imaginava que o Corinthians, com toda a sua história, poderia vir a ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Aí vai chegar lá em Porto Alegre, o estádio lotado, tudo. Já sai perdendo o jogo com menos de 2 minutos. Partiu, jogou pra dentro da área, o desvio! Gol! Os jogadores estavam tensos, era nítido que isso influenciava o jogo, influenciava o rendimento da equipe do Corinthians. Clodoaldo empatou, mas um ponto não foi o bastante. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. Chorava, muito choro dentro do vestiário, mas aí eu tive que dar aquela entrevista, que foi quando eu disse, né? Nós vamos perder e ganhar jogos, mas ninguém mais vai rir do Corinthians. Quem riu, daqui para frente ninguém mais ri. Naquele dia 2 de dezembro de 2007, a diretoria enxergou algo que o torcedor não via. O rebaixamento não era aquilo que diziam, o fim da linha, o fundo do poço. Era apenas o começo de um novo Corinthians. Poucos dias depois de assistir de perto ao rebaixamento, Mano Menezes foi o nome escolhido para iniciar a reestruturação do time. Eu lembro até hoje, um dia que chegou no vestiário, tinha 12 jogadores. Nós não tínhamos dinheiro, estávamos sem patrocínio, tinha que montar um time novo para a Série B. Eu sou obrigado a reconhecer que a impressão não foi das melhores, né? Conviveu com situações que para a gente era muito diferente, né? O torcedor ali do lado, pessoas da torcida organizada caminhando junto para ir para a sala de entrevistas. Então, foi algo assim um pouco, né, diferente, né, e até um pouco decepcionante. O Corinthians estava sem credibilidade, o Corinthians estava sem moral, de que não pagava, que tinha muita briga, que a torcida invadia. Tudo isso aí dificulta muito trazer jogador. Eu pensei, bom, o Mano demonstrou ser um homem muito inteligente. Eu não acho que ele iria para um clube que não tivesse um mínimo de organização ou que ele não vislumbrasse a possibilidade desse clube se organizar. Remontar o elenco não era o suficiente. Era preciso resgatar a autoestima do torcedor, valorizar o amor incondicional. A gente chorou por um bom tempo e de repente saiu o hino. Eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Isso aqui é um lenço. Nós vamos chorar um ano inteiro usando esse lenço. A gente nunca jogou fora de casa, quase, né? Essa é a grande diferença de você trabalhar num clube com a torcida que o Corinthians tem. Quando está dirigindo o Corinthians, você tem um compromisso com uma parte muito importante da felicidade de 30 milhões de pessoas. É um negócio maluco. A primeira coisa que falei foi o seguinte: cair para a segunda divisão pode ser vergonhoso, pode ser triste, pode ser um monte de coisa. Mas depois que você está nela, você tem que encarar lá de frente e jogar para ganhar, para subir. O retorno à elite foi confirmado com 6 rodadas de antecipação. No Corinthians na Série B, você não tem que só subir, você tem que subir com o pé nas costas. Essa foi a frase que eu ouvi assim num diretor. A campanha não deixou dúvidas. O Corinthians era, de fato, um estranho na Série B. O Corinthians voltou um outro Corinthians, né? Tem um Corinthians até 2007, não falo o Corinthians, mas a estrutura do Corinthians era uma. A partir de 2008 foi totalmente reformada, tudo mudado. Corinthians de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo episódio, o Corinthians foi buscar o improvável e alcançou outro patamar. Está na
Visionária começou a mostrar ontem, gente, uma série especialíssima sobre os últimos 10 anos do Corinthians. Então ontem você viu aqui o porquê do rebaixamento e como aconteceu o rebaixamento do Corinthians. A equipe disputou a Série B em 2008. Hoje, então, você vai ver o que aconteceu depois disso. A glória do Corinthians a partir de 2009, especialmente com a chegada de um tal Ronaldo. A produção é da Laura Fonseca e o repórter que conta essa história pra gente é o Thiago Crespo. Fenômeno no dicionário é fato ou acontecimento raro e surpreendente. Prodígio, maravilha, ser com algo de anormal ou extraordinário. Na história do Corinthians é um divisor, é um antes e depois. Eu estava de férias na Itália e eu lembro muito bem, assim, eu estava na estação de trem esperando para viajar e aí olhando, né, os terminais, assim, os televisores e tal, vendo alguma coisa que conseguia entender um pouco italiano e aí aparece a notícia, Ronaldo acerta com o Corinthians para jogar e tudo. Corinthians com o Ronaldo, eu falei, Ronaldo, cara, eu falei, não acredito que é Ronaldo. Eu falei, não, só acredito quando ele estiver lá. Só acredito quando ele estiver lá. Eu jogo videogame com o Ronaldo. Nós estávamos almoçando e essa ideia surgiu na mesa. E a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre ela foi o Rosenberg. Quem inventou foi o Mano. Ele queria e ele pediu para o Andrés fazer um primeiro contato e mandou o médico do Corinthians saber se realmente o homem estava curado. Todo mundo sabia que era um risco, por ele estar muito tempo sem jogar, todas essas coisas. E eu me lembro que o comentário foi o seguinte: você viu o Ronaldo jogando o jogo na quarta-feira? Era amigos do Zidane contra amigos do Ronaldo. E aí eu me lembro de ter levantado da cadeira que eu estava e eu não vi ele jogando, eu vi ele tentando se movimentar. Numa reunião que durou menos de 1 hora, o atleta e o presidente do clube assinaram um contrato. Ronaldo, vestindo a camisa do Corinthians, chamou a atenção de quase todo o planeta. Mais um louco aqui para esse grande bando de loucos. No início a gente não sabia como seria, se ele conseguiria mesmo, de fato, dentro de campo, né, dar uma resposta. Mas, assim, todos estavam encantados só da presença dele. Eu tomava gol no treino dele feliz, ele chutava, nossa, tomei gol do Ronaldo. Achei que os goleiros estavam facilitando para ele, e aí fomos ter uma conversa, olha, tudo bem, a gente tem que incentivar ele, mas não, professor, ele é assim mesmo, ele não mostra pra gente o que ele vai fazer, ele só define o movimento na última fração de segundo. Foram 69 jogos e 35 gols pelo Corinthians. Ronaldo, correu, bateu! Gol! O primeiro deles, mais emblemático impossível. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Conquistar títulos, logo 2. E os gols contra o Santos lá na Vila é digno de Pelé, né? Pelé, né, é genial, assim. Pro Ronaldo, a posição é legal, fez o corte no Triguinho, pede no meio, Deus por cobertura, golaço! O Corinthians é campeão paulista! Ronaldo trouxe, em matéria de autoestima, foi um tratamento de choque incrível. Num lance, estava todo o passado esquecido e o Corinthians num novo nível ainda não alcançado de felicidade. A importância de Ronaldo ultrapassou as 4 linhas. O fenômeno agregou valor à marca Corinthians, trouxe patrocínios e principalmente infraestrutura. O CT, toda essa estruturação, ele teve uma participação muito forte
muito especial. E quando ele ficou 6, 7 meses treinando aqui onde é o CT, que era um container, não tinha nem chuveiro para tomar banho, ele nunca reclamou porque ele sabia. E tinha o compromisso de nós corintianos de fazer o CT, e que era o que ele mais queria. A partir daí, as ambições do Corinthians atingiram um patamar inédito, mas ainda faltava algo muito importante para a história do clube. Um clube com uma história como a do Corinthians, tantos títulos, tantos anos e anos aí buscando, né, uma maior conquista na América, que é ser campeão da Libertadores, e até então não. Só que para isso o time precisava de um novo treinador. Mano Menezes assumiu a seleção brasileira em julho de 2010. Adilson Batista não conseguiu manter o bom trabalho e Tite assumiu em outubro. A grande marca, a grande equipe, ela exige resultado imediato. Destino? Libertadores da América. Mas no meio do caminho tinha o Tolima. Não conseguiu o Corinthians passar pela fase pré-grupos da Libertadores da América. O time colombiano, desconhecido no Brasil, se tornou inesquecível. E o fenômeno, sempre super-herói, se despediu como um ser humano. Venho aqui para falar hoje que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Agradecer à torcida do Corinthians, pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Apesar da pressão, a diretoria manteve Tite no cargo. Eu, quando vim falar com ele no dia seguinte, depois da eliminação pro Tolima, ele estava praticamente já com a mala pronta para ir embora. Ele estava crente que ia ser demitido pela cultura que é no futebol brasileiro. O resultado não demorou a surgir. Poucos meses depois, o primeiro título do que mais tarde se transformaria na Era Tite. O Corinthians é pentacampeão brasileiro! Filosofia simples, futebol sem excessos, pragmático. Saber marcar, saber defender e atacar na hora certa. Emerson arrumou pé direito! Esse sistema ele foi excepcional, na minha opinião, não só para um brasileiro, como principalmente para uma Libertadores. Finalmente a Libertadores. Impossível agora resumir todos os detalhes de um título que significa tanto para os corintianos. Mas no meio de tantas memórias, o Pacaembu, de novo ele, guarda aqui dentro desse campo 2 momentos especiais, de sofrimento e de glória. Estádio do Pacaembu, clima de festa de decisão. Cara, tô arrepiado. A tomada minha de decisão foi a pior possível, né? Alex na bola, lá pra dentro da área, Fernando faz um soco. Voltou, Alessandro. Jogou em cima do Diego. Tinha que isolar a bola, jogar a bola pra lateral, voltar com essa bola pra grande área. Eu tento um passe com uma calma desproporcional ao que o jogo estava pedindo. Acho que foi o único gol que eu fiz no Corinthians. Foi uma explosão no estádio. Olha a chance do gol, é a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio, bateu pra fora! Eu pensei que tinha feito uma defesa normal. Não tinha muita noção. Aí eu cheguei e falou, cara, olha a defesa que tu fez. E eu disse, pô, que legal. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai pra fora. No dia da final, acordei com a cartinha dos meus filhos, que na época mal sabia escrever direito. Eu vou chorar. Paizão, boa sorte. Vai com Deus, faz gol pra gente. E, porra, aí muda tudo, né? Aí é diferente. Chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Parece que foi anos e anos aí que a gente estava lutando por um momento como esse e chegou. Corinthians, estádio lotado, a grama do Pacaembu estava perfeita. É nosso, ninguém tira. Aqui, não, nossa. A encarada do Emerson e do Caruso. Que situação é essa? Claro que toda a provocação que o Emerson fez não ficaria sem nenhum problema. Sheik, calma, meu, esquece isso. Ele, não. Ele estava, parece que dentro de uma bolha. Eu me lembro que uma hora eu fui falar com ele, vai pro seu lugar, deixa eu aqui. Mas eu fiz tudo de uma maneira tão tranquila, ao mesmo tempo que
que eu estava envolvido naquela bagunça toda, eu estava numa concentração, num nível de concentração absurdo. Errada do time do Boca, Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Era uma conquista assim, muito grande, sabe? Chegou a hora de soltar um grito! Campeão da Libertadores da América! Neste momento, o ônibus da delegação corintiana deixa o centro de treinamento e segue até o aeroporto internacional de Guarulhos. Eu vi várias matérias assim, falando de algumas histórias de alguns torcedores que se sacrificaram de alguma forma para poder estar acompanhando o time, né? Até mesmo ir até ao aeroporto, de não ter dinheiro da passagem para ir a Guarulhos. Já no aeroporto de Narita, tinha corintiano esperando o time. Na chegada a Nagoya, mais uma prova de que não vai faltar apoio durante o Mundial. Muito bem, está por começar. Prepare o seu coração. E no túnel, eu não sei se é porque sou muito humilde, mas eu senti uma certa soberba deles. Tipo, sabe? Aí eu não vou poder falar aqui o que eu falei, tá, gente? Mas eu comecei a chamar a atenção de alguns atletas nossos e falando, né, olha como é que esses caras estão. Pô, estão diminuindo a gente, aquela coisa toda, mas com outras palavras um pouco mais, né, agressivas ali no intuito de motivar, de incentivar. Muito assim, vambora gente, vambora, momento nosso, momento único, não quero saber quem que vai estar do outro lado, que camisa que título conquistou. Eu lembro no vestiário, quando a gente chegou do intervalo, o pessoal falou, não, dá pra gente ganhar desses caras. Dá pra gente ganhar, vamos lá que a gente vai ganhar deles. Cássio de novo foi protagonista. O Cássio faz milagre! Cássio de novo! Bateu pro gol, Cássio! Bola pra área! Cássio é o nome dele! Naquela época, em 35, 40 ou 60 minutos, ou 20 minutos, a gente saindo na frente, era difícil um time do mundo fazer gol na gente. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Pô, foi o melhor do campeonato, o melhor do jogo e o melhor do campeonato, mas eu tava viajando, acho que eu não tinha noção que a gente tinha sido campeão, tava meio aéreo, assim, uma mistura de felicidade, não acreditava o que estava acontecendo ali. Já tem 4 anos que eu parei de jogar, os títulos foram em 2012 e ainda não caiu a ficha. Não sei quando vai cair, confesso pra você, não sei quando, mas foi muito mágico. O planeta bola! Agora é Planeta Hospício! Um bando de loucos domina a terra! Corinthians, campeão mundial de 2012! No terceiro e último episódio, o Corinthians mantém a filosofia de trabalho e se transforma no maior campeão da década. E
Então agora você vai acompanhar o terceiro e último episódio da série especial 10 anos de Corinthians, do rebaixamento até o título brasileiro de 2017. Este último episódio começa numa despedida até triste para o corintiano, hein? A saída de Tite da equipe. Quer abrir um sorriso no rosto de um corintiano? Só 2 sílabas são suficientes. Tite. No som, sílabas que se repetem. Na escrita, que resumem a simplicidade e a grandeza de um homem que jamais se resumiu às margens do campo. Pai, essa é a palavra. Um pai, né? O técnico de futebol, acostumado aos gritos de burro, virou santo. Depois de ganhar o Brasil, a América, o mundo, ele se despediu. Os gritos naquele dia machucavam, se dividiam entre a dor de um adeus e a esperança de um até breve. Quando eu volto, o Corinthians é campeão de tudo. É campeão de Libertadores, é campeão do mundo. Encontro um clube totalmente diferente em termos de estrutura. Na segunda passagem de Mano Menezes pelo clube, os títulos não vieram. Mas o treinador montou uma base que seria vitoriosa no futuro. O Mano tem sim essa característica, é muito marcante, é muito pontual. Ele sabe iniciar um trabalho, ele sabe construir, ele sabe direcionar bem as escolhas. Então o Mano com certeza tem uma participação muito grande aí nessa década de Corinthians vitoriosa, né? A grande conquista de 2014 foi um desejo antigo, quase uma obsessão do torcedor. Esta é a Arena Corinthians e hoje tem a sua inauguração oficial. E os números falam por si. O corintiano pode chamar a Arena de casa. Em 2015, seu Adenor voltou depois de um ano de estudos na Europa. As taças vieram na bagagem. O jogo termina, o Corinthians é campeão brasileiro. O novo Tite trouxe também um futebol com brilho. O melhor ataque, a melhor defesa, o time mais disciplinado, o maior número de pontos na história do Brasileirão. Ele não quer vencer por vencer. Ele quer vencer e olhar depois e ver que mereceu vencer. Então isso é uma coisa difícil de se ver no futebol. Convenceu um país inteiro. Em junho de 2016, o Corinthians perdeu Tite para o Brasil. Com a saída de Tite, nova instabilidade. Foram 3 técnicos em menos de 6 meses. Campanha ruim no Brasileirão. Ainda no fim do ano passado, a direção do clube se reuniu para buscar o nome de um novo treinador. Foram discutidas várias possibilidades, até que uma ligação definiu os rumos de 2017. Pediram para que eu viesse para São Paulo. Nas minhas férias, nesses 8 anos aí, nunca tinha me chamado aqui nas férias. Eles vão me convidar para ser o técnico e eu vou aceitar. Fábio Carille, poucos viram de tão perto o processo de revolução do clube. Chegou em 2009, trazido por Mano Menezes para ser auxiliar técnico. Eu vejo que o Fábio nos conhece já há muito tempo, vem trabalhando com a gente há muito tempo. Sabe exatamente a característica de cada jogador e acompanhou o Mano, acompanhou o Adilson. Esteve ao lado de Tite por mais de 4 anos. E muito se ouvia, eu ouvi isso muito, que para ser técnico, para comandar alguma coisa, você tinha que ser general, tinha que ser bravo, tinha que gritar. E com o Tite, trabalhar no Corinthians com aquela forma de abraçar todo mundo, ser um pai mesmo para os atletas, de ter toda a confiança que ele teve em mim, deixar para comandar trabalhos, para comandar reunião. Então me ajudou a me formar. Só que mesmo participando da época mais vitoriosa do time, muita gente desconfiava. Até eu. Sim, né? Pô, como é que eu vou me sair? Uma certeza eu tinha. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Não podemos aqui ser hipócritas em dizer, não, vocês sempre focaram no Carille e vamos escolher o Carille. Não. E aceitou o maior desafio da vida dele. A maior oportunidade
e o maior desafio. O ano de 2016 não foi bom para o Corinthians. Adversários se fortalecendo bem. Um técnico que era auxiliar até ontem. Ele, quando assumiu, eu fiquei muito feliz, né, porque quando eu cheguei aqui no clube foi uma pessoa que me ajudou muito, né, para que eu pudesse evoluir como lateral, para entender os conceitos que o clube tinha. Fica o dia inteiro aqui, fica mais aqui do que com a família dele, então é um cara que é merecedor. Estuda muito, chega até às vezes ser um pouco chato nessa questão. Nossa memória do celular tá cheia, porque a informação de adversário bombardeia a gente, mas é tudo em prol do melhor, né? Um ano maravilhoso, um ano que, para ser sincero, não imaginava que ia ter títulos e de repente tem 2. Campeão paulista de 2017. No Brasileirão, primeiro turno invicto, impecável. A maior invencibilidade da história do campeonato e o desafio de manter o ritmo. O Vitória é o responsável por quebrar a invencibilidade do Corinthians. O Corinthians perde mais uma, soma 4 sem vitória. O rendimento caiu, a pressão aumentou. Até que um clássico ganhou ares de final de campeonato. Acho que todo mundo... Acho que o momento de mais pressão vai citar o jogo mais uma vez contra o Palmeiras, né? Um campeonato que se torna eletrizante no final e hoje a gente vai acompanhar um super clássico. Aquele dia lá foi muito tenso, ansiedade muito grande, parecia que a hora não passava para jogar logo. Eu sabia que o rendimento ia ser bom, claro que você nunca sabe o resultado, mas que o rendimento, jogadores muito focados, muito interessado naquilo que tinha que fazer. O gol de goleiro! Gol! Aí que eu não dormi, né? O jogo que foi, vendo a possibilidade do título se aproximar. Uma vitória suada e comemorada ao extremo pelos jogadores do Corinthians. O heptacampeonato foi conquistado com 3 rodadas de antecipação. O Corinthians é campeão brasileiro de 2017. 11 títulos em 10 anos. Na atual década, aliás, nenhum clube brasileiro ganhou mais do que o Corinthians. Reconstrução. Isso a história mostra, né? Todo império um dia caiu. Você precisa estar se reavaliando, se repensando, se reinventando. Merecimento. O Corinthians se preparou. O Corinthians se planejou para isso. Ele colocou no papel tudo aquilo que ele entendia ser importante para chegar a conquistas. Outra realidade, bem diferente daquele Coringão raiz. O de estrutura mudou muito, né? Não tinha nada, só tinha 2 campos e contender, né? E aí eu voltei depois de 11 anos e me assustei. Mas me assustei pro lado positivo de ver o quanto o Corinthians se tornou maior, né? O clube teve uma evolução fora da curva. Construiu um CT de excelência, né, buscou dar aos profissionais altíssimo nível de trabalho. É muito claro que a gestão do Corinthians é o principal fator, né? Primeiro, trazer um técnico que desse uma ideia de time, e esse foi o Mano. Veio o Tite com essa mesma ideia e claro que colocando alguma coisa de diferente dentro das ideias do Tite, mantendo uma ideia, mantendo um padrão. Tendo aí um século aí de várias conquistas.